Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez eu estou aqui, né, para poder fazer uma palestra para vocês. Me sinto muito honrada. Gostaria de agradecer pelo convite para estar participando de mais um ciclo de palestras da Casa Espírita Consciência e Vida. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu já trabalho na Casa Espírita já tem um tempinho. E para mim foi muito importante estar aqui hoje com vocês, porque é um momento que você tira a atenção dos afazeres domésticos, do estresse e daquele dia a dia corrido, da própria questão emocional da pandemia, né, que vem afetando todos nós e que vem trazendo muitas angústias para todos nós. Então, o momento que você se conecta com Deus, o momento que você abre o seu pensamento, eleva o seu padrão vibratório, eleva a sua vibração e começa a estudar um assunto que é maravilhoso como esse que eu estudei para trazer para vocês, é uma dádiva, é um presente quando você consegue abrir a sua mente e consegue realmente internalizar as coisas que você lê. E o tema hoje é muito especial e particularmente é um tema que eu parei para internalizar todas as lições que estava me trazendo. É um tema que me chamou muito a atenção, é um tema que eu amei estudar, é um tema que eu me identifiquei muito, porque você para analisar as coisas e você percebe o quão grandioso é esse estudo que a gente está fazendo. E o quão grandioso está sendo para mim poder passar um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri para vocês. O quanto é importante a gente parar um pouquinho para dar atenção a essas coisas, para alimentar o nosso espírito. Afinal, não é só o nosso corpo que precisa de alimento, o nosso espírito também precisa. E é através desses ensinamentos, através da leitura do Evangelho, através da leitura espírita, ou a leitura de fé, independente de religião, é o que vai trazer para você a paz de espírito, o que vai trazer para você certos confortos diante de toda a situação que estamos vivendo. E para vocês que estão curiosos, o tema de hoje é Jesus, o médico da alma. Aí vocês me perguntam, médico da alma? Como é que Jesus é médico da alma? Bom, preparei uma aulinha especial para vocês. Vamos ver agora. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, o nosso tema hoje é Jesus, o médico das almas. Aí vocês me perguntam, como assim Jesus, médico da alma? Como é que Jesus pode ser um médico da alma? Será que eu posso dizer, então, que Jesus era um médico do espírito? E como é que ele era o médico do espírito? Como é que podemos analisar isso? Como é que podemos trazer essas lições e exemplificar como é que Jesus era o médico das almas? Jesus cuida sempre da gente, né? Jesus cuida sempre do nosso interior. Jesus está sempre do nosso lado. Jesus sempre esteve presente. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sei da existência de Jesus, sempre presente na minha vida, sempre acompanhando a minha evolução espiritual. Então, eu posso começar dizendo para vocês que Jesus foi e é o nosso grande educador. Não é verdade? Jesus sempre esteve presente em nossas vidas. A gente se volta para Ele em todos os momentos que a gente precisa. A gente se volta para Ele nas nossas aflições, nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de felicidade. Quando a gente agradece, a gente está sempre se voltando para Jesus, não é verdade? Ele sempre está acompanhando a nossa vida, sempre existiu. A gente sempre se volta para Ele, a gente sempre utiliza Ele como modelo e guia da verdade, da luz, da fé, da caridade e principalmente do amor. E Ele sabe quem realmente somos. Ele conhece o nosso foro mais íntimo. Ele conhece todas as nossas forças, todos os nossos anseios. E também conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas,
todas as nossas deficiências e sabe exatamente aquilo que precisamos trabalhar. Por mais que tentemos esconder, por mais que tenhamos aquele defeito que a gente ou não enxerga, ou não quer assumir, ou não consegue assimilar, mas Jesus sabe. Ele sabe o que está dentro de nós, ele sabe o que está dentro do nosso espírito. Então, mais do que nunca, ele sabe sempre o que é melhor para nós. Não vamos esquecer que Jesus já foi encarnado. Jesus viveu aqui na Terra, né? Jesus, ele não é simplesmente uma imagem ou uma força poderosa. Hoje ele é, mas ele já foi um homem encarnado. Agora, vamos imaginar a grandeza de Jesus. Vamos imaginar Jesus, o seu patamar evolutivo, o grau de evolução que tinha aquele espírito, gente, para fazer as coisas maravilhosas que ele fez, para ajudar, para botar acima de tudo a caridade, para amar ao próximo como a si mesmo, para trazer esses ensinamentos, esses mandamentos que ele trouxe para a gente. Não como obrigação para ser seguida, mas como conduta, como uma forma de a gente agir melhor, de a gente ser melhor, de a gente se tornar melhor, de a gente evoluir como pessoa e como espírito. Imagine a iluminação daquele espírito. Encarnado há 1000 anos atrás, né? Mais de 1000 anos atrás. Muitos 1000 anos atrás. Que Jesus esteve encarnado aqui na Terra. E ele já tinha esse grau de evolução. Afinal, ele veio na Terra justamente para trazer esses ensinamentos. E que a gente consegue seguir até hoje. Pelo menos a gente tenta, né? A gente tenta seguir esses ensinamentos. Mas não dá para comparar Jesus com as deficiências e as situações espirituais em que nos encontramos atualmente. Como é que a gente vai comparar Jesus? Ele tinha um patamar evolutivo altíssimo. E é por isso que ele é utilizado como guia e modelo de fé, de amor, de caridade, de aceitação, de resignação, de resiliência. Nossa, olha quantas qualidades eu posso falar aqui desse mestre maravilhoso. E para mim foi muito engrandecedor estar podendo ouvir um pouco mais da história de Jesus, estudar um pouco mais da história de Jesus e poder trazer para vocês um pouquinho do que eu aprendi. Né? É um tempo que a gente para poder pensar e analisar realmente a nossa própria vida. E eu trago essas reflexões para vocês. Eu vou trazer essas reflexões justamente para poder a gente colocar na nossa vida, na prática. Não só para ter como um ideal inalcançável, não. Mas para a gente sentir que a gente está perto, que a gente pode estar perto de Jesus, entende? Como se a gente pudesse realmente sentir o amor dele dentro da gente e sentir que isso é real. Jesus sempre foi procurado pelas suas curas. A gente sabe disso, né? A gente ouve as histórias da Bíblia e a gente sabe que Jesus foi procurado pelas suas curas, os milagres que Jesus fez e todas as ajudas, os auxílios que Jesus fez para todos. Capaz de fazer as mais diversas curas. Curar um cego, o aleijado e vários outros, né, gente? Sempre muito afetuoso, sempre muito bondoso. Jesus nunca julgou ninguém. Nunca parou para julgar as pessoas o porquê que elas estavam fazendo aquilo, ou porque elas eram merecedoras de passar por aquilo. Não. Pelo contrário. Ele sempre estendia a sua mão e sempre ajudava aqueles que pediam ajuda a ele. Aqueles que pediam o seu auxílio. Então, gente, é uma forma até de a gente pensar e analisar. Nossa, se Jesus, que era Jesus, não julgou ninguém, por que eu tenho que julgar? Por que eu tenho que, de repente, me julgar e me condenar por os erros? Não, pelo contrário. A gente deve reconhecer, sim, mas deve buscar melhorar, crescer, buscar ser alguém melhor, tentar consertar, aprender com nossos próprios erros. Porque é assim que Jesus trabalhava.
É assim que Jesus ensinava. É assim que Jesus agia para conosco, para com a humanidade. E ainda age para conosco até hoje. Ele tinha um suporte magnético maravilhoso, capaz de acalentar todas as dores físicas e espirituais. Olha o espírito aí. Jesus, ele conseguia cuidar do nosso espírito, não só do nosso corpo físico, mas através das parábolas, através dos ensinamentos, através das palavras de Jesus, ele conseguia tocar profundamente na nossa alma, como consegue até hoje pelos seus ensinamentos, pelos livros que a gente lê, pelo evangelho que a gente lê. E esse poder que Jesus tinha era um poder magnético tão grande, uma energia tão grande, que conseguia conquistar a todos à sua volta. É como se dissipasse uma energia de amor, de caridade e de bondade ao redor de Jesus, e todos aqueles que estavam perto dele pudessem sentir e ser tocados por essa energia. E a partir daí as pessoas analisavam a si mesmo. As pessoas olhavam para si mesmas, olhavam para o seu interior. E às vezes até identificavam defeitos que não tinham percebido. E tentavam melhorá-los. Buscavam por essa melhora. E Jesus ajudava nisso, através do seu amor, principalmente do seu amor, da sua bondade. E através dessas curas que eram realizadas por Jesus. Ele curava não só o corpo, mas também o espírito. Mas vocês sabiam que muitos que procuravam Jesus para suas curas acabaram voltando para o seu estado inicial de doença? Porque eles não conseguiram manter o padrão vibratório, sustentar o padrão vibratório que era necessário para a sua cura. Gente, a gente sabe que muitas das doenças do nosso corpo físico são provenientes do nosso estado mental. Então, muitas vezes, o nosso corpo físico só está expurgando o que a nossa mente doente está manifestando. Ele só externaliza doenças que estão, às vezes, doenças emocionais, doenças da alma, doenças do espírito, e acabam sendo externalizadas através do corpo físico. Jesus conseguia ver isso. Conseguia ver que, às vezes, a causa de uma determinada doença estava na mente daquela pessoa. Era só ele mudar a vibração, mudar a sintonia, mudar o pensamento, atrair coisas boas. E muitos não conseguiam manter esse pensamento elevado, não conseguiram manter essa alta vibração. A mudança de pensamento, a mudança de paradigmas, a mudança de sintonia. E acabaram voltando para seus estados iniciais de doença. Simplesmente porque não conseguiam manter. Porque no momento que eles estavam lá perto de Jesus, Jesus conseguia trabalhar todo aquele campo magnético ao redor deles. Conseguia trabalhar a energia do espírito, do corpo físico. Mas na hora que eles se afastavam e passavam um tempo longe, iam para os seus afazeres normais, muitos voltavam para os vícios, para as maledicências, para as atitudes ruins, para os maus pensamentos, para as más ações. E isso tudo fazia com que voltasse tudo novamente. Faziam com que caísse novamente na doença. E a gente sabe que isso acontece muito com a gente, né? Olha só que lição que a gente pode tirar disso daí. Que acima de tudo a gente tem que trabalhar a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento, a nossa vibração. Até numa situação dessa, trazendo para uma situação atual, trazendo para uma situação de pandemia, não vamos cair no desespero, não vamos cair na depressão, vamos tentar nos manter firmes, fortes, com a esperança de que dias melhores vão vir. Eu sei que é muito difícil, eu sei que muitos de nós perdemos também pessoas do nosso lado, perdemos amigos, perdemos entes queridos, ou sabemos de pessoas que perderam gente por conta dessa pandemia, por conta desse vírus que acabou tomando conta do mundo inteiro. Mas é tão importante a gente manter firme na nossa fé, a gente se manter firme no nosso pensamento. E essa palestra foi uma oportunidade que eu tive
eu particularmente, para justamente me conectar um pouco com essas energias positivas. Me conectar um pouco com Deus, com Jesus, com os ensinamentos que Ele pode trazer para mim. E aí eu trago para a prática isso. Eu trago para a prática a nossa elevação moral, a nossa elevação de pensamento, a nossa mudança de vibração. Em vez de pensarmos que coisas ruins podem acontecer, vamos jogar para o universo que coisas boas vão acontecer. Vamos jogar para o mundo que coisas boas vão acontecer. Que a gente acredita na humanidade, que a gente acredita no nosso potencial, que a gente acredita que as coisas podem e vão melhorar. A partir daí é o primeiro passo para trabalharmos as nossas próprias enfermidades. Não adianta a gente só se queixar, a doença só vai se estabelecer cada vez mais. E a doença emocional se torna doença física. Porque ela se espalha pelo nosso corpo. Por causa do nosso pensamento. Por causa da nossa mente. Mas muitas pessoas também conseguiram essa elevação. Muitas pessoas conseguiram sustentar e fixar, internalizar os ensinamentos de Jesus. E continuaram com a sua evolução espiritual. E adivinha o que aconteceu com eles? Todos aqueles que foram curados morreram. Morreram. Gente, a morte do corpo físico faz parte da evolução. Não existiria evolução espiritual se não tivesse a morte do corpo físico. A morte faz parte da evolução, é um processo de transição. A morte liberta o espírito para novas vivências, novas trajetórias, novos aprendizados. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém. É muito difícil a gente se desligar do nosso corpo querido, né? Que a gente cuidou durante tanto tempo e de repente vai ter que deixar ele apodrecer. Mas faz parte, gente. Isso aqui é só uma veste passageira. É até meio louco ficar pensando assim, não, aqui eu estou de passagem. Minha verdadeira pátria é a pátria espiritual. Lá sim é a minha verdadeira vivência. Aqui é uma passagem de aprendizados, onde a gente aprende com as pessoas que a gente conhece, onde a gente aprende com as vivências que a gente tem, onde a gente aprende com todos os momentos e todas as oportunidades que a gente tem na nossa vida. Essa é uma oportunidade que eu estou trazendo para vocês, desse estudo, para vocês se aprofundarem, para vocês internalizarem, para vocês refletirem sobre todas essas passagens de Jesus e todas as palestras que já foram dadas aqui. Quão grandiosos são esses ensinamentos. Um tempinho que a gente perde para se atentar um pouco para isso, para dar uma atenção um pouco para isso. É um ganho tão grande de espírito, de vida que a gente tem. Só em poder internalizar um pouco e sentir essa luz, sentir essa emoção. Então, gente, fica aqui essa mensagem para vocês, tá? Mas continuando o nosso estudo, como a gente tinha falado, Jesus é o médico do espírito. Pois quem adoece é o espírito. Quem conserva a verdadeira saúde é o espírito. Se esse corpo é só uma trajetória, é só um corpo emprestado nessa vida, nessa encarnação, nesse planeta, para que eu possa vivenciar as minhas experiências aqui na Terra. É no meu espírito que estão alojadas as principais doenças. E é através dele que vai para o meu corpo físico, a depender das minhas ações, dos meus pensamentos, da onde eu me encontro, qual tipo de exposição que eu estou fazendo. Porque isso também interfere. Exposições de onde a gente está, o que a gente faz, lugares que a gente frequenta, pessoas que a gente convive. Tudo isso a gente vai absorvendo. Todos os dias a gente absorve alguma coisa, de algum lugar que a gente vai, de uma pessoa que a gente conversa, de uma vivência que a gente tem. E tudo que a gente absorve vai para o nosso espírito. Fica lá. De todas as encarnações que a gente passa. Fica acumulando no nosso espírito. Então, se a gente não expurga, se a gente não trabalha
principalmente os nossos pensamentos, principalmente as nossas condutas de vida, o nosso espírito pode ficar doente. E, consequentemente, o nosso corpo pode ficar doente. E Jesus, ele trabalhava justamente o espírito, com as lições que ele trazia, com as parábolas, com os ensinamentos. Ele ia tocar no fundo da nossa alma. Eu não disse para vocês que Jesus conhecia a fundo a nossa alma? Que Jesus conhecia a fundo os nossos defeitos? Para Jesus era tão claro. Era como uma água cristalina, onde ele conseguia ver tudo isso. Coisas que a gente nem mesmo desconfiava, nem mesmo sabia que tinha, ou simplesmente negava que tinha. Mas ele conseguia ver, conseguia trabalhar esse espírito. Mas não adiantava ele trabalhar, ele ajudar naquele momento, se a pessoa não fizesse a parte dela. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é isso mesmo? E continuando, eu pergunto para vocês, quais são as verdadeiras doenças da alma? Quais são as verdadeiras doenças do espírito? O que nos atinge, o que nos afeta, o que nos adoece? Eu posso dizer que os maus pensamentos, as más condutas, as más ações, tudo isso adoece a nossa alma, adoece o nosso espírito, adoece a nossa mente. As angústias que a gente passa, a avareza, as fraquezas pelos vícios, os diversos vícios que existem, né? Que a gente sabe. Então, são as principais doenças da alma. É aquilo que afeta o nosso íntimo, aquilo que afeta a nossa mente. O corpo físico, como eu disse para vocês, expressa só o que está dentro de nós. Ele expressa o que já existe. Ele não vai inventar uma doença e vai expressar. Ou vai inventar uma patologia e vai expressar. Não. Ele vai expressar o que já existe dentro da gente. A gente sempre pode trabalhar. A gente sempre pode buscar se melhorar, evoluir. Evoluir como espírito, para que, consequentemente, a gente consiga evoluir moralmente, espiritualmente, e em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que acaba tendo um efeito dominó, sabe? Quando você pensa em mudar suas atitudes, em mudar suas ações, em mudar sua forma de pensamento, sua forma de agir, sua forma de lidar com as situações, sua forma de lidar com as dificuldades. No momento que você se abre para esse amor, se abre para esses momentos, as coisas começam a fluir. Vocês percebem isso? Que as coisas começam a fluir? E que quando você se abre o seu mental, eleva o seu padrão vibratório, eleva a sua sintonia, eleva o seu pensamento, começa a pensar coisas boas e a fazer coisas boas, as coisas vêm, começa a fluir. Parece que desbloqueia. Parece que a água flui naturalmente ali, ó, na nossa vida. E as coisas começam a dar certo. O corpo é uma janela, reflete só o que está dentro de nós. Então, tudo que a gente já traz de outras vivências, nós trazemos sim, de outras vivências, de outras encarnações. Trazemos personalidades, trazemos desejos que às vezes a gente nem imagina. Trazemos de outras vidas. A gente não sabe, mas a gente traz. A gente não lembra o que a gente fez. Mas está aqui, ó, no nosso inconsciente. E muitas vezes vem à tona. E é aí que a gente precisa trabalhar. É aí que a gente precisa se dar conta de quanto é importante a gente enxergar os nossos próprios defeitos e trabalhar eles e buscar melhorá-los. E é assim que a gente evolui. E falando em evolução, gente, olha só que interessante. Eu trouxe aqui para vocês veem aí o caso de Maria de Magdala, que foi uma cortesã
de luxo, né, na época. Na época se chamava cortesã, né? As mulheres que vivia dos prazeres da carne, né? E ela foi procurar Jesus, porque ela estava se sentindo muito mal. Ela já não estava feliz com a vida que ela tinha. Ela estava se sentindo mal, sentia um vazio enorme por dentro. E ela foi procurar Jesus. E olha só, eu trouxe aqui um pequeno diálogo, só para poder vocês verem o que foi que aconteceu. Ela chega para Jesus e fala: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Jesus, olhando-a profundamente, com a bondade infinita, disse-lhe: Maria, levanta os olhos para o céu. Regozijaste no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. E Deus te abençoa as alegrias. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente-se hoje novo sol a iluminar-te. Ou seja, gente, olha só, Maria de Magdala, ela só queria ser amada. Ela levava essa vida de cortesã, essa vida ligada ao vício sexual, porque ela precisava de alguém, ela queria se sentir completa, queria se sentir amada. E não era desse jeito que ela ia encontrar, mas era a única forma que ela pensava que poderia, a única forma que ela sabia. E ela foi até Jesus suplicar, implorar por esse amor incondicional que ela tanto gostaria de sentir. E olha como Jesus olha profundamente, com toda a bondade do mundo, com todo o amor do mundo, abre os braços para ela, sem julgamentos, sem acusações, simplesmente entendendo exatamente o que ela queria. Porque ele conseguiu enxergar dentro dela, conseguiu enxergar no seu interior. E ele sabia que ali era um desejo fiel, era um desejo de amor. E assim, ela continua. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Olha como ela fala, como ela está em desespero, querendo esse amor. E Jesus fala: o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta estreita. Ou seja, nada vai ser fácil. Você precisa entrar pela porta estreita. Você vai encontrar, sim, muitas dificuldades. Mas esse é o caminho do bem. Esse é o caminho do amor que você tanto deseja. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ou seja, é o verdadeiro amor. É o amor incondicional que ele quer mostrar para ela. E ela vai conseguir esse amor através das renúncias, através da porta estreita, através da resiliência, através da resignação. E o diálogo continua. Maria ainda pergunta para ele: mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede pelo coração? Ou seja, será que só me sacrificando que eu vou encontrar esse amor? E Jesus continua: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se, saber sacrificar-se. Na tua condição de mulher, já pensastes no que seria do mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? E ela continua: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Mesmo ele ouvindo isso, sabendo que ela estava em desespero, ele continua: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Ele estava mostrando para Maria que o amor não era só o amor pelo filho gerado biologicamente.
e que ela poderia sentir esse amor aos outros filhos, as filhos gerados por outras mães, que ela poderia doar esse amor de outra forma, não necessariamente pelo próprio ventre, mas através de atitudes, através de ações, de acolhimento a outras pessoas que precisavam sim desse amor. E foi exatamente o que ela fez. Ela começou a se dedicar aos leprosos e começou a atender a essas criaturas que precisavam de ajuda, que precisavam de auxílio. Passou-se o tempo e ela renunciou a todos os prazeres da carne. E por conta dessa atividade que ela começou a fazer, que era cuidar dos leprosos, ela adquiriu lepra. Adquiriu uma lepra gravíssima. E não demorou muito tempo para vir a desencarnar. Mas aí o seu corpo se purificou. O seu corpo expurgou toda aquela doença emocional. Lembra que eu falei para vocês que o corpo expurga, o corpo reflete aquilo que está dentro da gente, que ele acaba externalizando as nossas doenças emocionais? Maria estava doente da alma. E Jesus ajudou nessa cura, na cura da alma, falando do amor incondicional, falando da doação, da resignação e dos caminhos que ela iria percorrer para achar esse amor. Pois no dia que Maria desencarnou, no dia que ela desencarnou, ela saiu do corpo, ela viu o seu corpo cheio de feridas, mas já inerte, porque ela tinha acabado de desencarnar. De repente ela olhou para o lado e viu Jesus do seu lado. Jesus segurava ali a mão e disse para ela: Maria, você é uma vencedora. Você venceu. Você se curou pelo amor que você doou. Sinta-se feliz agora, porque estás no reino dos céus. Olha a dádiva que Maria conseguiu. Mas nada é fácil, gente. Nada é fácil. O processo de restauração espiritual de Maria se iniciou pelo amor. Só o amor foi capaz de curar. Libertou dela o sentimento de culpa. Ela se sentia culpada porque ela vivia uma vida de pecados, uma vida que não era a vida que ela queria. Então, as pessoas condenavam ela pelas suas atitudes, pela forma como ela vivia. Então, ela vivia inteiramente com essa culpa e com o desejo de amor. Mas a energia de Jesus fez com que ela se transformasse. É o médico das almas curando o espírito, curando a alma. E ele curou Maria através dessa transformação, dessa energia de transformação. Maria conseguiu sair do seu ciclo sexual para se dedicar a um amor incondicional pelos leprosos. Adquiriu lepra, sim, mas foi necessário o seu expurgo. Esse caso foi necessário o seu expurgo. Ela tirou tudo aquilo que estava dentro dela, ela limpou o espírito dela, purificou o espírito dela e se curou através do amor, através da resiliência, através da resignação, através da transformação do seu próprio espírito. E, gente, Jesus ainda complementa. Em outros casos, ele fala para a gente assim: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. Só através do trabalho, através da doação, que conseguimos passar pela porta estreita. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Foi justamente o que eu tinha falado no início para vocês. E o que eu me senti fazendo essa palestra, né? Como eu me senti. São poucos minutos que a gente tira do nosso dia para se dedicar ao conhecimento, à palavra, a uma leve ação de amor, de doação, de caridade. Então, às vezes uma palavra amiga, às vezes uma boa ação, às vezes é você ouvir alguém, às vezes é você se dedicar a uma causa nobre.
é simplesmente ajudar aqueles que estão ao seu redor com pequenas ações. Pequenas ações no nosso dia a dia podem ajudar muita gente e principalmente nos ajudar. Jesus continua falando, na obcecação da sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências de Deus. Ou seja, são pequenas atitudes que às vezes passam despercebidas pelos nossos olhos. Por isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes nas nossas vidas, todos os dias. São pequenas ações, pequenas atitudes que nós podemos nos ajudar. Olha novamente Jesus nos mostrando, através dos seus ensinamentos, a cura da nossa alma, do nosso espírito, através desses ensinamentos, através dessas ações, através de pequenas atitudes, pequenas condutas do dia a dia. É por isso que é tão importante a gente dedicar um momentinho que seja às nossas reflexões, às nossas orações. Às vezes o nosso dia é tão corrido, às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, às vezes a gente esquece, a gente está numa rotina tão louca ultimamente, que às vezes a gente esquece de quem a gente é, na verdade. A gente esquece que a gente pode dedicar pequenos momentos para alegrar o nosso espírito. E é essa mensagem que eu deixo para vocês. Para alegrar o espírito, para viver com alegria, com coragem e com esperança. E com a fé de que dias melhores virão sim. Vamos alimentar o nosso espírito, vamos curar a nossa alma. Jesus está do nosso lado, na nossa frente. Basta a gente ter olhos para olhar e ouvidos para ouvir e conseguir internalizar um pouquinho que seja desses ensinamentos de Jesus para nós. E que possamos levar isso para a nossa vida todos os dias. Com pensamentos, só um pensamento positivo já consegue iluminar todo o nosso dia. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês pela oportunidade. Desejo para vocês todo o amor do mundo, todo o amor de Jesus para todos vocês que estão conseguindo me ouvir, que conseguindo tirar um tempinho para ouvir essa palestra, para ouvir essa palavra, para se dedicar a seu espírito, a sua cura espiritual. O quão é importante a gente enxergar isso. E eu pude enxergar isso nessa palestra, nesses estudos. Às vezes a gente não consegue ter tempo, não consegue olhar para nós mesmos. E eu deixo essa mensagem para vocês justamente para isso, para vocês olharem para vocês e buscarem essa cura através de Jesus, que é o médico das nossas almas. Obrigada. Além do arco-íris, só